Senhor, por que as coisas estão tão difíceis na minha vida? Por que não dá nada certo? Eu tento e acabo me frustrando sempre. Porque eu espero que as coisas estejam fluindo na minha vida, na vida da minha família, e não estou vendo isso acontecer. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Esses porquês, eles de vez em quando nos tomam em alguns momentos das nossas vidas. E a gente fica se perguntando o porquê que estamos passando por situações como essas. Nós vamos tentar encontrar uma explicação para isso através do apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreveu para a igreja de Roma, no capítulo 5 da carta de Paulo, no versículo 1 ao 5, quando ele nos traz uma reflexão assim maravilhosa sobre essa questão de por que estamos passando por momentos difíceis, sendo que nós temos um Deus que poderia nos livrar, nos poupar de tudo isso. E ele diz aqui: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui de início, ele demonstra toda a satisfação dele, todo o prazer que ele tem por ter sido resgatado do mundo e se tornado um servo do Senhor. De poder, através de Jesus Cristo, ele ter reconciliação com Deus e viver em paz com Deus. Então ele tinha muito prazer nisso, sabendo ele que ele teria garantia de salvação, de vida eterna. Então Paulo falava essas palavras e dizia que ele se gloriava com isso, mas em seguida ele fala as seguintes palavras: pelo qual também, não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, logo em seguida ele diz também que a mesma glorificação que ele tinha para com essa nova vida que lhe fazia tão bem, onde ele estava inserido, onde ele era um homem usado por Deus, com muita autoridade, onde ele ajudava as pessoas e Deus usava ele com milagres, com palavras. Então ele tinha prazer nisso, mas também ele vem e nos surpreende quando ele diz que também se sentia glorificado com as tribulações da vida. Ou seja, os problemas, as situações difíceis que ele vivia e que ele passava no dia a dia. Então ele dizia que isso também lhe trazia prazer, satisfação, porque ele já tinha amadurecido na sua ideia de fé e sabia que esses momentos difíceis que ele passava, ou que nós cristãos passamos muitas vezes, que a gente às vezes não quer aceitar, mas muitas vezes eles são necessários para a nossa evolução. E Paulo já entendia isso. E tanto é verdade que nós sabemos de uma experiência que ele nos deixou, pois certa vez ele disse, isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, quando ele diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então ele começa a narrar uma situação que ele viveu, e quando ele diz assim que devido a tamanha excelências das revelações da qual ele era usado pelo Senhor, né? Ele era um homem que era um instrumento de Deus, que era usado com muito poder, com muita autoridade. Então, por esse motivo, ele explica aqui que lhe foi dado um espinho na carne. E ele configura isso, dizendo que era como um mensageiro de Satanás, que vinha para o esbofetear constantemente, porque assim ele não se exaltaria pelo valor daquilo que Deus fazia pela sua vida. Em seguida ele continua dizendo, acerca do qual, esse espinho na carne, eu orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. Só que
após essas diversas orações, essa insistência dele em querer se livrar daquele sofrimento, daquele incômodo, daquele espinho que o incomodava constantemente, ele, tendo orado ao Senhor, ele teve uma resposta. Deus lhe deu uma resposta. Quando o Senhor lhe falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então ele entendeu que era necessário que ele tivesse aquele espinho na carne, para que ele continuasse sendo aquele instrumento de Deus que era usado com tanto poder. E como ele tinha prazer muito mais nisso, de ser um homem usado por Deus, de ser um instrumento de Deus aqui na terra, então ele abriu mão do seu sossego, da sua tranquilidade, e entendeu que era necessário que ele passasse por aquilo, que ele tivesse aquele incômodo constante, aquele sofrimento, aquilo que deixava ele sempre ali, nunca numa plenitude de felicidade, alegria, de tranquilidade. Sempre aquele incômodo estava ali para apontar ele: olha, o que você é não vem de você mesmo, mas vem do Senhor na sua vida. Você só é um instrumento de Deus para isso. Você não passa disso, você não é mais nada além do instrumento de Deus. Então que você entenda isso e fique na sua posição. Então Paulo entendeu dessa forma e ele declara diante daquela situação: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele dava preferência, sem discutir, a aquilo que o Senhor fazia pela vida dele. Então ele queria que isso continuasse. Então se ele tinha que pagar aquele preço, ele estava lá pronto e disposto a pagar. E por esse motivo ele entendia que ele precisava passar por situações, mas ele tinha também esse prazer nessas situações, porque ele sabia que isso vinha de Deus e que através disso ele seria uma pessoa muito mais evoluída na presença do Senhor. Voltando ao nosso texto inicial de Romanos, nós vamos ver que ele continua falando algumas coisas. Logo em seguida, dele dizer que se gloriava nas tribulações, ele também dizia que a tribulação produzia paciência. E olha só, gente, a paciência é algo assim tão importante, tão valioso, somente nos dias de hoje, no mundo de hoje que nós vivemos. Como é bom ser paciente, ser pessoas tranquilas, calmas, né, diante de tantas situações difíceis que estão ao nosso redor. Então, Paulo nos revela aqui que mediante as tribulações da vida, os sofrimentos que nós passamos, aqueles que são conduzidos através da direção de Deus, né, não vem em excesso, são situações que estão na dose certa daquilo que é necessário para nós, para que nós possamos se manter numa posição que venha agradar ao Senhor. Então ele, entendendo isso, ele ainda conseguiu descobrir que através dessas lutas, desses sofrimentos, dessas situações todas, ele percebia que após passar por coisas como essa, ele se sentia uma pessoa mais paciente. Ele já não era uma pessoa tão desesperada como antes, preocupada como antes, precipitada como antes. Ele passou a ter mais calma diante das situações. Tudo isso porque ele adquiriu através daqueles momentos difíceis da sua vida. Por isso que ele revela a nós aqui, ele nos traz essa teoria espiritual, que com as tribulações que nós passamos, aquelas que Deus nos concede, aquelas provações, aquelas lutas, que nós ficamos muitas vezes perguntando por quê, Senhor, ele nos responde dizendo que essas tribulações geram para o futuro da nossa vida mais paciência. E muitas vezes a gente está aí à procura de paciência e não consegue achar. A gente vive em desespero, né, atribulados, correndo para lá e para cá, tentando resolver os problemas, tentando seguir em frente, tentando evoluir, e muitas vezes a gente não consegue. Então,
como é bom ter paciência, que já é derivado da palavra paz, né? Ter paciência é ter paz. E Paulo mostrava ali que através de passar por isso, por esses momentos de tribulação, ele alcançava algo muito precioso, muito valioso, que é a paciência, ter paz, mesmo nas horas difíceis, mesmo nos momentos de tribulação, principalmente, na verdade. É nessa hora que a gente precisa ter calma, é nessa hora que a gente tem que saber esperar, aguardar, esperar que Deus haja a nosso favor. E isso pode ter um tempo, então não adianta ficar sofrendo todo aquele período de tempo. Então se a gente está em paz, se a gente está calmo, se a gente está na paciência, aí a gente passa bem, esperando o momento de toda aquela situação se reverter. E continuando ainda, ele diz que a paciência produz a experiência. E é verdade. Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente acaba ficando mais experiente com tudo aquilo. Uma vez que nós já passamos, a gente já não sofre tanto das próximas experiências que nós vamos ter. Então, se tornamos pessoas mais maduras. Nós vamos alcançando maturidade. Quando a gente se passa por várias situações onde a gente supera elas com o passar do tempo, né? Dá continuidade àquilo que nós temos que fazer, e chegando lá na frente nós já somos pessoas experientes, pessoas com aprendizado da vida ou das coisas que fazemos, temos mais capacidade de fazer muito mais coisas aí daí para frente. Nós adquirimos uma formação, nós adquirimos uma maturidade, que é uma coisa também muito importante para a vida de qualquer um. Tanto que Paulo era um homem maduro espiritualmente falando. E por isso que ele nos deixou tantas coisas, tantos ensinamentos importantes e bons para nossas vidas, que ele experimentou. E após a experiência, ele diz que a experiência vem produzir a esperança. É a parte final desse processo. Uma vez passado por tudo isso, a gente chega lá na frente com esperança. Renasce dentro de nós a certeza de que o amanhã será melhor. Ter esperança é viver o futuro, é ter segurança no que vai vir no futuro. E é algo também extremamente valioso para qualquer pessoa que vive e que sabe que talvez no seu momento presente as coisas não estão como essa pessoa queria. No momento presente as coisas te parecem difíceis e às vezes parece até que não tem muito o que melhorar, mas a pessoa que tem esperança, ela continua crendo, acreditando que o amanhã dela será melhor. E nós podemos comparar essa parte de esperança a Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vem nos dizer a definição de fé, né? Porque ter esperança, estar cheio de esperança, é estar cheio de fé daquilo que vai vir a seguir na sua vida. E aqui diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a produção da esperança nos leva a ter uma fé verdadeira, que é essa que espera, que ela tem convicção de que aquilo que ela está esperando vai acontecer. Ela vai poder colher os frutos de tudo aquilo que ela está plantando na sua vida, porque ela tem uma promessa e ela crê nessa promessa. E a promessa vem de Deus. Então a esperança é isso. E acreditar naquilo que ainda não aconteceu, que ainda não se tornou realidade, não está materializado aos nossos olhos, aquilo que esperamos, mas que através da esperança, da fé, nós temos certeza que isso vai acontecer no tempo certo, na hora certa, da parte de Deus. E nós não seremos frustrados e não seremos decepcionados. Que essa palavra fique para o seu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.